Pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Íbero Figueiredo e vamos dar início ao quarto episódio do DPR Lab, onde vamos falar como atualizar o software do OLT via gerência AMS. Então, a gente pode atualizar o software via TFTP e também fazer a atualização via AMS, que é o método que vamos abordar nesse episódio de hoje. Muito bem, a gente vai falar um pouco sobre as observações antes de realizar atualização de software, qual é a função, né, do bypass type e release check e, por fim, como fazer a migração de software. Ok, então antes de realizar uma atualização de software, algumas premissas, né, precisam ser consideradas. Então, essas premissas são observar a real necessidade de atualização do software, né? Então, não é simplesmente porque existe uma nova versão que vocês precisam implementar essa versão nova na planta, isso para um ambiente de produção que já está operando. Obviamente, se for uma OLT que está sendo implantada, ela vem com a release de fábrica, e daí é importante realmente colocar uma versão mais atualizada, uma versão já homologada por vocês, né? Então, sempre observar essa necessidade. E com relação à release, sempre buscar com o suporte DPR qual é a versão que vocês devem implementar, né? Então, de repente, não é indicado pegar com amigos, com conhecidos, porque eles podem ter alguma versão mais antiga, ou de repente até uma versão não homologada pela própria Nokia, né? E isso pode acabar trazendo problemas para a operação de vocês. Então, sempre verificar com o suporte qual a versão mais indicada para a operação. E, por fim, se é uma OLT que já está em produção, é necessário verificar se já existem os plugins dessa versão, né? Então, pode ser que de repente você esteja saindo ali de uma Release Core 5.7 e indo para uma 62 e talvez o plugin da 62 não esteja instalado no MS. E aí, quando você carregar, você vai ter problema, né? Então, existe lá a ferramenta do Release Check, que a gente pode sobrepor, né, essa função, mas isso é mais indicado por uma OLT que está sendo ativada, né? Quando você trata do ambiente de produção, é importante que todos os plugins já estejam instalados. Muito bem, para as OLTs que estão em produção, é altamente recomendável executar a atualização em janela de manutenção, né? Sendo essa janela previamente programada, né? Então, quando você faz a atualização de OLT, ao final do processo, a OLT dá um reboot para carregar o banco passivo, que é onde a gente já colocou o firmware, né? Isso aí já foi abordado em episódios anteriores. Então, durante esse reboot, há a indisponibilidade de serviço, e aí, se a gente estiver tratando de uma OLT que está em produção, é altamente recomendável que isso seja feito em janela. Se for realmente uma OLT que está sendo ativada, não tem cliente nenhum, aí não tem problema, né? Pode fazer o processo aí tranquilamente durante o horário comercial. Muito bem, se for uma OLT que está em produção, uma outra recomendação também diria até que é imprescindível, né? Seria aplicar o backup antes de fazer a janela. Então, marcou a janela, vai atualizar uma OLT, antes de mais nada, faz um backup, garante que o backup deu certo, foi feito. Existe também aí um outro episódio falando sobre o backup. E uma vez que o backup está tudo ok, tudo feito, aí sim pode seguir com a atualização do OLT. Caso tenha algum problema, não consiga fazer o backup, sugiro que aborte a atualização da OLT, aborte a janela, corrija essa questão do backup, faça o backup, e uma vez que o backup está tudo ok, daí sim parta para a janela. Além de ter o backup, né, é muito importante saber efetuar o rollback. O que é o rollback? Né? É fazer o restore do backup. Então você fez o backup, fez a atualização do OLT. Por algum motivo, essa nova release deu algum problema, não conseguiu carregar, de repente não foi compatível com alguns produtos, sei lá, aconteceu alguma coisa crítica, vale a pena fazer o rollback, que é voltar para a versão que estava antes da atualização. Então faz o rollback, volta à versão que estava, carrega o backup que foi feito antes de iniciar a janela, e aí depois, durante o horário comercial, né, a gente pode verificar o que aconteceu, qual foi o problema, né? Então vocês acionem aí o suporte e a gente verifica o que aconteceu. É muito difícil ter algum tipo de problema, mas estamos sujeitos a tudo e isso pode ocorrer, e a caso aconteça, vocês teriam esse apoio para a gente, né, coletando as evidências do problema, e a gente faria o tratamento desse assunto.
Muito bem. Por último, a dica que eu deixo aí para vocês é, antes de fazer a janela, tentar fazer uma prática no ambiente de laboratório, né? Então, verificar se você já está com o conhecimento, com a expertise necessária para conduzir a janela de manutenção. Caso não esteja, é importante tirar todas as dúvidas e somente então fazer a janela de manutenção, ok? Muito bem, o processo de atualização não é complexo, né? Então, como eu falei, se for uma OLT de ativação, pode ser que você não tenha o plugin para a versão que está atualizando. Existe uma forma de você conseguir supervisionar a OLT. Nem todas as funções estarão disponíveis, mas você consegue pelo menos manter a supervisão, mesmo não tendo plugin. Se for uma OLT de produção, é necessário ter o plugin antes de fazer a atualização. Então, se for uma OLT de produção, você pode pular essa etapa. Caso contrário, né, você poderia vir aqui ó, em Supervision, Stop, clica em Finish, é o processo para parar a supervisão. E aí ele vai mostrar essa janela, falando que a supervisão foi interrompida, que teve sucesso. E aí você precisa aí clicar com o botão direito na OLT, na opção de agentes. E aí vai ter duas coisas para fazer aqui. Lá no agente EACM, clicar no Bypass Type Release Check. E a mesma coisa reproduzir lá no agente iHub, né? Então, quando você deixa essa opção habilitada, a OLT ela não vai exigir, né, o plugin instalado para poder supervisionar essa nova release, mesmo que o core dela seja diferente, né? Então, para uma OLT que não seja de produção, poderia usar essa função tranquilamente. Não se esqueça depois de startar a supervisão novamente, né? Então, aqui está o processo, Supervision Start, depois clicando em Finish. E aí vai aparecer a janela informando que a supervisão foi concluída com sucesso. Muito bem, uma vez que já tem o software dentro da MS e que todo o processo está pronto, né? E basta agora pegar essa versão e descarregar na OLT que vai ser atualizado. O processo é exatamente esse: clicar com o botão direito na OLT, depois software NE download to NE, conforme está mostrado nessa imagem, e aí vai aparecer essa tela. Será necessário clicar nessa opção aqui, ó, Replace Passive Software if present. O que significa? Se tiver algum software carregado no banco passivo, primeiramente é necessário fazer a limpeza desse software, somente depois carregar a nova release. Então, é necessário deixar esse botão clicado. Caso não tenha, ou você ficou na dúvida se tem ou não, deixe ele clicado, não tem problema nenhum. Mas você conseguiria verificar também por esse quadrante aqui, né? Então, existe lá, nesse exemplo, uma versão 5.7, está sendo carregada a versão 6.1, né? Então, eu poderia deixar esse replace, se for carregar uma outra versão, ele vai apagar a que está no banco passivo. Aí depois é só clicar no Finish, a transferência do software vai ser iniciada, então o AMS está descarregando o software na OLT, que foi selecionado, e aí depois o próximo passo seria o Migrate, a migração do software. É justamente aqui que ocorre o impacto de tráfego, caso o OLT já esteja em operação. Então, clicar com o botão direito no OLT, Software NE Migrate NE, aí tem a imagem aqui mostrando, né? Você escolhe, né, qual OLT que vai fazer a migração. A partir do momento que você clica em Finish, a migração começa a ser realizada. E aí, nesse momento, que o OLT vai rebootar para poder carregar o banco passivo, e enfim, esse banco passivo, né, ele irá se tornar o banco ativo. Tendo o processo finalizado, ele vai mostrar o sucesso aqui, e aí depois você pode confirmar se a migração foi bem sucedida, clicando na OLT, na aba General, e verificar se a versão de software que você fez a migração é justamente a que está carregada. Muito bem, espero que tenha gostado do episódio de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até lá.